Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu quero compartilhar algo com vocês. Algo que é de uma série que eu vim assistindo nos últimos dias. Ahn, Na verdade, eu assisti essa série faz um tempão. E aí aqui em casa a Jamie ainda não tinha assistido, a gente começou a assistir ela junto, que é Dark. Eu vou logo começar falando que se você se interessar pela série, tem disponível no Netflix, mas olha só, não é uma série pra criança, pra adolescente, tá bom? É uma série que, como muitas outras séries, tem várias cenas que você vai precisar ficar ali com o controle na mão pra pular. E é uma série de suspense, envolve viagem no tempo, eu gosto dessas coisas, mas tem uma cena especificamente que me fez pensar, e eu cheguei até a compartilhar com alguns amigos sobre isso. Porque tem um personagem específico que ele é um padre, né? Pelo menos essa série é cheio de que nem tudo que parece é o que é de verdade, né? Mas, enfim, pros nossos usos aqui nesse vídeo, o que você precisa saber é que ele é um padre, né? E ele tem um rapaz que tá desde criança acompanhando ele e ajudando ele a fazer tudo que ele tá fazendo. E são coisas muito estranhas ao ponto que esse rapaz, que agora já não é mais uma criança, né? Chega todo confuso em um dia, vendo todas as coisas que eles estão fazendo, e ele fala: Olha, eu não sei se Deus gosta do que a gente está fazendo. E é interessante esse momento, né? Porque quando ele faz esse questionamento, o padre assusta, olha para ele, né? Não tá esperando que ele vai falar isso. E aí o padre, para surpresa de todo mundo que tá assistindo, começa a dizer: Olha só, Deus não existe, nós não estamos fazendo isso por causa de Deus. E é todo confuso, né? Porque é um padre. E ele fala: Nós não fazemos isso por causa de Deus, existe algo muito maior do que Deus por aí, e Deus de verdade não existe. E aqui ele, rapaz, fica todo confuso e continua agindo junto com aquele padre, até que depois de um tempo, em um outro momento, esse rapaz chega pro padre de novo e pergunta: Mas padre, se Deus não existe, por que a gente continua fazendo tudo que a gente está fazendo? Por que a gente continua a acreditar no que a gente está fazendo se você já falou que Deus não existe? E a resposta do padre é surpreendente, né? Ele fala assim: porque nós preferimos uma mentira do que uma dor. E quando ele fala isso, a princípio, como tudo, né, nessa série às vezes parece muito confuso. Se você já assistiu Dark, você tá entendendo por que eu tô falando assim. Mas quando ele fala isso, nesse ponto, se você parar pra pensar, isso retrata muito mais do que só aquele momento da série. Isso retrata um estilo de vida que é muito fácil da gente abraçar em muitas áreas da nossa vida. A gente está disposto muitas vezes a abraçar coisas que nós sabemos que não são a realidade de fato, ou mesmo que a gente não tenha certeza, que a gente sabe que tem uma chance muito grande de não ser verdade, para não ter que lidar com uma dor maior do que a gente sabe que é mais provável que seja verdade. E é óbvio que nesse canal aqui eu sempre puxo, e geralmente quando eu tô trazendo uma reflexão, eu tô trazendo das coisas que eu penso. E o que eu penso aqui geralmente sempre tá alinhado com a minha fé, é o que eu acredito, né? E eu sou um jovem pastor, né, numa igreja onde eu vejo muitas pessoas lidarem com a fé do jeito que esse padre lida, por mais que elas não confessem desse jeito, que é assim: eu não sei se eu tenho fé direito em Deus, mas como é muito dolorido pra mim ter que lidar com a realidade de talvez o Deus que eu acredito não existir, eu prefiro acreditar numa mentira pra não ter que lidar com a dor. E esse é o primeiro tipo de pessoas que existe lidando com a fé por aí. E é óbvio, isso, crise de fé, todo mundo passa, todo mundo chega a questionamentos existenciais, às vezes, que levam a conclusões ou inconclusões que nos assustam, né? Mas não é disso especificamente que eu tô falando. Eu queria falar sobre o tipo de falsos deuses que nós criamos, né? Não divindades mesmo de maneira coletiva, assim, né? Com muitos deuses, mas o tipo de Deus que nós criamos às sombras do nosso coração para não ter que lidar com a realidade, que é o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. E é interessante porque Paulo já falava disso em 2 Timóteo 4, verso 3, onde ele fala que nos últimos dias viriam tempos em que as pessoas não suportariam mais ouvir essa doutrina. E aí elas teriam coceira nos ouvidos, ajuntando mestres para si.
E o que Paulo está falando é basicamente é o que essa cena de Dark representa, né? Pessoas que elas não suportam ouvir a verdade que as escrituras trazem. Porque essa verdade não se encaixa com o estilo de vida que elas querem ter, né? Não se encaixa com aquilo que elas estão esperando para a vida. Talvez você seja assim. Talvez você seja um tipo de crente que não suporta ter que lidar com a realidade da vida cristã e por isso tá à procura de mestres que falem o que você quer, né? Uma fé sob medida para você, sabe? Por quê? Porque é doloroso demais ter que lidar com a verdade. Então vamos abraçar uma mentira. E isso por si só já é nojento, vamos dizer assim, né? É nojento que a gente aceite a mentira por ter dificuldade de lidar com a verdade. Mas ao pensar um pouco mais, quanto sofrimento isso traz. Não só a longo prazo, quando o dia do Senhor chegar e você descobrir que talvez você foi devoto a um Deus que não existe, porque não lidou com a verdade, com o Deus verdadeiro que a Bíblia mostra, mas também aqui e agora, sendo refém e escravo de um falso Deus criado às sombras do seu coração. Porque nós continuamos, às vezes, a buscar definir Deus à luz das nossas próprias intenções, sonhos, atitudes, sabe? Se isso é tão pequeno à luz do que a Bíblia traz sobre o Senhor. E a resposta é óbvia, é o que a gente falou, porque é doloroso. É doloroso ouvir a verdade, é doloroso conhecer Deus verdadeiramente, porque se Deus é real, se Deus existe, meus amigos, significa que tudo na minha vida devia, de alguma forma, estar ligado à existência de Deus. Não tô falando que se Deus existe, eu devia ficar na igreja todo dia, e que se Deus existe, eu devia só ler a Bíblia e nada mais. Não, mas se Deus existe, tudo na minha vida deveria ter alguma ligação e propósito que tenha como fim absoluto e supremo esse Deus existente, porque ele é o criador de todas as coisas. Como não viver assim? Como crer em Deus e não viver para Deus? Não é verdade? Agora, o que mais me incomoda, e é o que é algo que eu sempre ao pensar, eu fico muito incomodado e não só com a existência, mas o fato da gente alimentar isso e achar que é comum isso, são igrejas que são construídas tendo como base uma fé sob medida para as pessoas. As pessoas, elas estão dispostas a viver e até pagarem para alguém pregar para si mesmo a mentira que faça evitar a dor da verdade. Isso é tão pesado, cara. Mas é verdade, são tantas igrejas que são feitas sob medida para a fé das pessoas. Não sob medida para a fé das pessoas, mas que ajudam a fazer uma fé sob medida para as pessoas. Sabe? O Francis Chan fala que a gente criou uma subcategorias de crentes para poder englobar todos aqueles que não querem ser discípulos de verdade, né? E que coisa triste é isso. Porque a comunidade de Jesus é a comunidade dos discípulos de Jesus. Mas de alguma forma nós estamos achando razoável que dentro da comunidade de Jesus nós criamos uma subcategoria para pessoas que não têm tempo para ser discípulos, não têm, talvez, vamos usar de ignorância, como eu vi alguém falando esses dias, abraçam a ignorância e chamam isso de simplicidade. Né? Uma coisa é ser simples, e ser simples é maravilhoso, não há problema nenhum em ser simples, mas ser ignorante é algo que nós devemos abandonar para seguir Jesus. Né? Ninguém pode estar alienado da verdade encontrando Jesus. E isso é o que assusta muitas vezes, porque quando você lê o Novo Testamento, você vê Jesus chegando aos discípulos e falando siga-me, e siga-me está carregado de deixar coisas para trás, deixar um estilo de vida para trás e abraçar o estilo de vida de discípulo. Seguir Jesus está sempre carregado de uma mudança de vida, de uma vida que agora, olha, a conclusão é a única. Se esse Jesus que me chamou é de fato o Filho de Deus, não tem nada na minha vida que possa ser mais valioso do que segui-lo. E nós não encontramos isso hoje. As pessoas entram na igreja porque faz bem,
porque vai manter a minha família dentro dos padrões morais que eu quero, porque vai fazer com que os meus filhos cresçam debaixo dos padrões morais que eu quero, porque vai diminuir as chances de o meu casamento enfrentar crises emocionais ou de relacionamento em geral. Ah, porque traz prosperidade, então eu vou crescer nessa vida, eu vou prosperar. As pessoas estão lidando com a fé dessa forma. As pessoas estão olhando para o que é fazer parte da comunidade de Jesus, da comunidade de discípulos de Jesus, e elas estão encarando como algo que me faça bem. Por quê? Porque se essa coisa de ser discípulo de Jesus for verdade, é doloroso demais para mim, então eu preciso de um pregador que me pregue as mentiras, que me deixe viver onde eu estou, para que eu viva de maneira confortável, para que eu não tenha muitas dores na minha caminhada. Mas não é isso que você encontra na palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra a realidade. Ser discípulo de Jesus dói. Dói muitas vezes. Quando eu tô lendo os evangelhos, eu vejo algumas coisas que Jesus fala, né? Às vezes eu falo com os meus amigos assim, eu costumo brincar que se eu fosse um assessor de Jesus, né? Muitas coisas que Jesus falava, eu falaria, não, Jesus, não fala mais isso não, porque isso vai prejudicar o seu alcance, né? E é só brincadeira, óbvio, né? Mas tem alguns momentos em que Jesus, ele tem aquilo que muitos pregadores por aí sonham em ter, sabe? Uma multidão de pessoas, uma multidão. Ah, olha só, eu tô fazendo vídeos pro YouTube aqui, que são poucas pessoas hoje ainda que vêm. Poxa, seria bacana que esse vídeo pudesse ser visto e ouvido por muitas pessoas, né? E aí eu fico pensando, será que Jesus queria isso mesmo? Será que Jesus também queria uma multidão, às vezes, do jeito que a gente quer? Do jeito que às vezes a gente sonha? Porque quando ele teve uma multidão ouvindo, por exemplo, você lê em Lucas 14, uma multidão ouvia Jesus e ele falava, olha, quem quer ser o meu discípulo não pode amar o seu pai, a sua mãe mais do que a mim. Não pode amar o seu irmão, a sua irmã mais do que a mim. Aí ele fala, não pode nem amar a si mesmo mais do que a mim. Começa a ficar difícil a coisa, né? Jesus fala de coisas muito difíceis sobre seguir ele. Será que Jesus queria ter uma multidão de seguidores mesmo? Aí você olha, por exemplo, também em João 6, se eu não estou enganado, Jesus está falando, e ele está falando uma coisa tão dura que os próprios discípulos chegam a falar para ele, mestre, se você continuar, as pessoas vão embora. E é o que acontece, as pessoas começam a ir embora, só fica com eles 12. E aí você lê aquele texto e você pensa assim, puxa, agora Jesus vai dar um abraço neles, né? E falar, vocês são fiel, todo mundo foi embora e só vocês ficaram. E aí Jesus olha assim para eles e fala, e vocês, por que vocês não vão embora? Por que vocês não vão junto? Né? Você lê aquilo e você fala, não, Jesus, não fala isso, eles são seus amigos, eles ficaram com você. E é tão interessante porque a resposta de Pedro mostra tudo, né? A resposta de Pedro é, mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E isso aqui é precioso pra gente porque a resposta de Pedro deve ser a resposta de um discípulo. A resposta de Pedro não é, Jesus, não, eu não vou não, porque eu gosto muito do Senhor. Não é isso. Sabe, por mais que nós devemos amar Jesus, e com certeza Pedro amava Jesus, mas naquele momento talvez Pedro também tivesse vontade de ir embora. Afinal, ser discípulo de Jesus era meio difícil, né? Era ouvir essas coisas, era ficar com Jesus e ainda ouvir ele perguntar por que não vai embora, né? Mas a resposta de Pedro mostra mais que isso, né? A resposta de Pedro, quando ele diz para onde nós iremos, mostra, mestre, nós estamos sem opções, porque nós descobrimos a verdade, né? E descobrir a verdade em Jesus é ver coisas que não podem ser desvistas. Mas o meu questionamento é, será que nós não estamos, às vezes, nós, de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva, muitas igrejas, abrindo espaço para uma fé sob medida, para as pessoas não ter que lidarem com a dor de verdade, que é ser um discípulo de Jesus, que é não ter nada além de Jesus, e assim não poder ir embora, não só porque não quer, às vezes dá vontade mesmo, mas nós não podemos, por quê? Porque nós sabemos da verdade, porque nós encaramos a verdade nos olhos de Jesus, e ela tá lá, ele é a verdade, e uma vez que você viu a verdade, você vai enfrentar a dor, como Jesus disse, você vai ter aflições nesse mundo, mas você vai descobrir que a alegria verdadeira não tá na sua vitória, tá na vitória de Jesus, né? Ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci. E ser um discípulo de Jesus é enfrentar essa dor. Por amor dele, nós sofremos dia após dia. E nos alegramos apenas nele, na vitória dele. Mas o ponto é que, muitas vezes, para ignorar a dor de ser um discípulo, as pessoas inventam um Jesus, um Deus, nas sombras do seu próprio coração. Para que, então,
elas possam acreditar numa mentira, mas não tem que lidar com a dor. E eu acredito que muitas pessoas sabem que, olha, assim, talvez não tenham o temor que deviam ter, mas muitos sabem de verdade que, olha, seguir Jesus de verdade é mais do que isso aqui. Mas elas estão convencidas que tá tudo bem se elas seguirem só um pouquinho, só do jeitinho delas, e que Jesus vai conhecer o coração delas. Elas não sabem, Jesus já conhece esse coração, e ele sabe que não tem nada de bom aí, e é por isso que você precisa de Jesus de verdade. Eu sei que esse vídeo, o tom tá um pouco mais down, né, cara? Tá meio sério demais, né? Mas é porque é sério mesmo, cara. Nós precisamos pensar nisso, que nem o padre de Dark fala. Talvez a gente esteja acreditando numa mentira para evitar uma dor que nós sabemos que existe. Que você não seja assim, que eu não seja assim, que nossas igrejas não sejam assim. E oremos por isso e também preguemos o evangelho. Eu tenho dito, eu quero morrer em paz sabendo que eu tô pregando o evangelho para nenhum descrente ir pro inferno sem saber que é um descrente. E é assim que a gente precisa ser, a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho. O amor de Deus verdadeiro, na verdade mesmo que é Jesus, e não numa verdade modificada ou em algo que pareça verdade para que pareça mais aceitável. Nós não precisamos modificar o evangelho. Nós não precisamos modificar Jesus para ser mais aceitável, para encaixar na fé das pessoas. Não, nós precisamos pregar Jesus e esse crucificado e só isso. Amém? Amém? Ficou quase uma pregação, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar o canal nesse começo. Comenta alguma coisa aqui também do que você achou. Se você tem alguma experiência, algo para colaborar sobre isso, acho que vai ser muito interessante você colocar aqui. Eu leio todos os comentários de todos os vídeos, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!